Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e o assunto de hoje é sangue e seus constituintes. O sangue basicamente é composto por 55% de plasma e cerca de 45% de elementos figurados, que são as células como os eritrócitos, os leucócitos e as plaquetas. No plasma, 90% é água, 7% proteínas, 1% sais minerais e 2% de elementos diversos como os monossacarídeos, os aminoácidos, os ácidos graxos, os glicídios, gorduras como colesterol, excretas, gases respiratórios como o CO2 e o O2 e hormônios diversos. As proteínas do plasma são as globulinas, como a alfa-globulina, a beta-globulina e a gama-globulina, que são proteínas imunológicas, chamadas também de imunoglobulinas, constituintes dos anticorpos. A albumina é importante para a manutenção da pressão osmótica e também como reservatório de aminoácidos. Também encontramos o fibrinogênio, que é uma proteína que participa do processo de coagulação do sangue. As células são os glóbulos vermelhos, hemácias ou eritrócitos, os glóbulos brancos ou leucócitos e também as plaquetas. Os eritrócitos são produzidos pela medula óssea vermelha, que é um tecido conjuntivo hematopoético mieloide. Os mamíferos, eles são anucleados. Têm baixo metabolismo e vivem cerca de 120 dias. Tem um formato bicôncavo e sua função é o transporte de gases respiratórios, em especial o oxigênio. Os glóbulos vermelhos predominam no sangue e estão em quantidade de cerca de 5 milhões de células por milímetro cúbico. Os leucócitos são produzidos pelo tecido hematopoético mieloide, medula óssea vermelha, e também linfóide, no caso dos gânglios linfáticos. São esféricos e têm função de defesa. E são divididos em neutrófilos, eosinófilos e basófilos, caracterizando os glóbulos brancos granulócitos e os monócitos e linfócitos, caracterizando os glóbulos brancos agranulócitos. Sua quantidade é cerca de 5 a 10 mil por milímetro cúbico de sangue, e eles aumentam significativamente quando ocorrem infecções bacterianas e permanecem estáveis nas infecções virais. Muitos deles estão envolvidos com o processo imunológico, como no caso dos linfócitos. Os glóbulos brancos podem realizar fagocitose, que é o englobamento de partículas sólidas. No caso, eles fagocitam corpos estranhos, organismos invasores, para que possam eliminá-los do organismo. Eles podem realizar também o processo de diapedese, onde eles saem dos vasos sanguíneos a partir de movimentos ameboides e chegam até os tecidos para combater um agente invasor. Os linfócitos estão relacionados à produção de anticorpos. Nos tecidos conjuntivos se transformam em plasmócitos. O núcleo é arredondado e eles representam cerca de 20 a 30% dos leucócitos. Para quem quiser saber um pouco mais sobre linfócitos e sistema imunológico, vou deixar na descrição uma aula já publicada em nosso canal. Os monócitos são muito ativos na fagocitose, transformam-se em macrófagos no tecido conjuntivo. São as maiores células do sangue e representam cerca de 3 a 8% dos leucócitos. Os acidófilos podem realizar fagocitose, apesar de não serem muito ativos nesse processo. Eles estão relacionados a processos alérgicos, apresentam um núcleo bilobado e representam cerca de 2 a 4% dos leucócitos. Muitos deles fagocitam micro-organismos de grande porte, inclusive vermes. Também realizam diapedese. Os basófilos possuem núcleo irregular e representam cerca de 0,5 a 1% dos leucócitos. Liberam estaminas, que são substâncias vasodilatadoras e provocam a permeabilidade dos vasos sanguíneos, facilitando a saída de anticorpos. São responsáveis pelo inchaço, edema, vermelhidão, eritrema no local. Liberam também a heparina, que é uma substância anticoagulante. Os neutrófilos são as nossas principais células de defesa quando o assunto é fagocitose. Eles são muito ativos nesse processo e representam cerca de 60 a 70% dos leucócitos.
Eles fagocitam bactérias e outros micro-organismos e também realizam a diapedese. As plaquetas são corpúsculos anucleados de forma variável. São produzidos na medula óssea vermelha e ocorrem cerca de 150 a 450 mil plaquetas por milímetro cúbico de sangue. Possuem papel fundamental na coagulação do sangue, participando da cascata de coagulação. Quando o tecido sofre uma lesão, as plaquetas se aglomeram no local, liberando tromboplastina, que irá ativar uma enzima inativa, a protrombina, produzida no fígado na presença de vitamina K. Juntamente com o cálcio circundante no sangue, a tromboplastina então irá ativar a protrombina em trombina. Trombina é uma enzima que transforma o fibrinogênio, que é solúvel no plasma, em fibrina, uma proteína insolúvel, formando o coágulo no local da lesão. Pessoal, o que eu tinha para falar para vocês a respeito de sangue era basicamente isso. Agradeço a atenção de todos e aguardo vocês em nossa próxima videoaula. Um grande abraço a todos e tchau!